nome é Francisco Leandro de Paula, tá certo? Mais conhecido como Paulinho. Sou professor de língua portuguesa, graduado em letras, letras, língua portuguesa e língua inglesa, tá certo? É a antiga grade curricular do curso de letras da Fafidam. Possuo especialização em língua portuguesa e suas respectivas literaturas pela FVJ. Possuo especialização em gestão escolar pela Universidade Federal do Ceará. Possuo mestrado em letras pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Maria Elisiane Cavalcante, licenciatura plena em Pedagogia, estou cursando Psicopedagogia. Educação Infantil, turminha de 5 anos e Fundamental 1, primeiro ano. Comecei a lecionar em 2011, ainda estava cursando Pedagogia. Meu nome é Júlio César Oliveira Chaves, sou formado em História, licenciatura em História pela Fafidam UES. Atuo como professor na Escola de Ensino Médio Lauro Rebouças e na Escola Particular Diocesano, Colégio Diocesano Padre Anchieta. Desde 2007 foi a minha primeira experiência como professor. Já tive, não sei se a grata experiência de já entrar como professor efetivo, já em um concurso da rede municipal. Sou professor efetivo da rede municipal e da rede estadual. Então, desde 97 atuo como professor na rede municipal. Passei 4 anos, até 2011, de lá para cá me encontro afastado da rede municipal e atuando somente na rede estadual. Sim, eu trabalhei já com fundamental, turma de 5º ano, de 4º, de 1º, na educação infantil também, 4 anos, infantil 5, mas eu percebi que minha habilidade maior e o meu gosto, o meu prazer é nas turminhas da educação infantil. Já atuei como professor de língua portuguesa, professor de artes, professor de religião, professor de ciências, professor de matemática. Na verdade, eu acredito, como a maior parte dos meus colegas, a gente não escolheu ser professor, né? A gente entrou na profissão por uma necessidade, né? Na época eu precisava trabalhar, havia uma carência muito grande de professores na cidade e acabei entrando meio pela necessidade. Apesar de que eu já gostava da disciplina de História e quando eu entrei no curso de História eu fiquei assim, extremamente apaixonado pela História em si, né? Mas assim, a carreira mesmo de professor ela foi acontecendo pela necessidade. Eu acredito que eu escolhi ser professor, não sei nem se eu escolhi, eu acho que eu fui escolhido. Terminei o ensino médio, concluí o ensino médio em 2002 e não tínhamos muitas opções, digamos assim. E aí eu escolhi letras, fiz vestibular mais como experiência mesmo e tive a grata satisfação de ser aprovado na primeira vez e aí comecei a fazer o curso, né? Tive muita dificuldade logo no início, principalmente com as disciplinas de literatura. E aí eu passei a me apaixonar pelo curso de letras, certo? Não pensava mais em sair do curso. Não tive experiências profissionais durante a graduação. E aí teve um concurso no município, né, na rede municipal. Fui aprovado e aí foi quando eu realmente iniciei. E tenho orgulho e tenho satisfação de dizer que sou professor. Eu acho que não me veria em outra profissão, né? Eu acho que a profissão é essa e até a minha trajetória posterior à minha graduação, de continuar estudando, continuar buscando, eu acho que é mais nesse sentido mesmo, de acreditar na profissão e acreditar na minha formação também. Eu acho que ser professor já está no eu da pessoa. Porque assim, desde ensino fundamental, ensino médio, eu fazia grupo de estudos com meus colegas e sempre, modesta parte, eu ficava na frente, tirando as dúvidas dos colegas. E assim, eu fui criando essa vontade de ser professor. E aqui estou como professor e amo minha profissão.
A minha experiência de dizer que se a faculdade, se a universidade forma o professor, se a experiência, só posso levar em consideração a experiência mais da Fafidam, né? E assim, acredito que a gente pode fazer uma divisão. Em termos de conhecimentos específicos da área, de cada área, acredito eu que a universidade ela forma bem. Só que ela deixa a desejar nos aspectos pedagógicos. E acredito eu que na parte pedagógica, na parte didática, realmente no exercer a profissão de professor, a universidade deixa um pouco a desejar. E é a partir das experiências, tanto da experiência individual como das experiências com os colegas, no trato com os alunos, nas experiências trocadas com outros professores, tá certo? Nos encontros pedagógicos, nos encontros proporcionados para a gente se falar, se discutir educação, eu acho que é a partir daí que a gente começa a se modelar melhor como professor. Olha, antes eu tinha uma visão mais restrita sobre a formação das faculdades. Mas com o tempo a gente vai entendendo que a faculdade ela dá um suporte, assim, um suporte bom, teórico, né, metodológico, mas obviamente ela acaba falhando um pouco em mostrar essa realidade da sala de aula, né? Tanto que todo professor que entra pela primeira vez na sala de aula, ele se choca com a realidade, né, dessa sala de aula. Então, na verdade, a faculdade ela é boa para essa formação teórica, metodológica, humanística, que é muito importante, né? Mas realmente o fazer esse professor é no cotidiano, é no dia a dia, né? Na prática. Na faculdade a gente tem a teoria e quando a gente está em sala de aula seria a prática. E assim é importante a junção, teoria e prática. Não só a teoria propriamente dita, mas também se for na prática, não tiver a teoria, não tem andamento. Tem que andar junto, teoria e prática. E assim, eu achei muito importante que quando eu estava na faculdade, cursando pedagogia, existiam as disciplinas que eu fazia pesquisa de campo, projeto de pesquisa, e isso me ajudou muito, que era a teoria, ao mesmo tempo a prática. Aí fez a junção, e isso é muito importante. Saberes experienciais, para mim, são os conhecimentos, as experiências ao longo que a gente vai acumulando ao longo da profissão, ao longo da vida, que vão, de certa forma, nos auxiliando na nossa prática, no nosso cotidiano, tá certo? E aí essas experiências, tanto são experiências positivas, como são experiências que talvez a gente não gostaria de repetir, né? São experiências que fazem a gente refletir um pouco depois que ocorrem, e a gente tomar um certo cuidado, fazer diferente, planejar diferente para que elas não voltem a acontecer, ou que se aconteçam a gente tenha obter um resultado diferente daquele obtido anteriormente e não foi tão satisfatório. É o saber do cotidiano, você aprendendo no dia a dia, as experiências do dia a dia, de sala de aula. Olha, o que eu entendo um pouco disso, apesar de não ter lido, é o saber, a experiência que a gente vai adquirindo com a prática, né? A prática vai fazendo com que a gente experimente, erre, acerte, às vezes erra mais do que acerte, e é assim nesses erros que a gente vai construindo esse saber, né? Essa experiência que a gente vai carregando. Eu sempre tive o hábito de tentar fazer com que as minhas experiências, que os meus conhecimentos do dia a dia norteassem realmente a minha prática. E ao fazer isso, eu procurava refletir bastante sobre aquilo que eu estava fazendo, se estava realmente obtendo êxito ou não. Senti muita falta de alguém que pudesse me ajudar, me auxiliar nessa reflexão. Porque uma coisa é a gente refletir sozinho sobre a nossa prática, só que aquilo que a gente realiza em sala de aula, a gente sempre acha que é o certo, que é o melhor, que é o ideal, mas às vezes um olhar externo também nos auxilia a fazer essa reflexão. Assim, as experiências são importantes para nos avaliarmos como professor, o que estamos fazendo de forma coerente, o que precisamos melhorar. Você vai aprendendo novas habilidades, conhecendo, tendo novos conhecimentos. Cada turma
é uma aprendizagem para o professor diferenciada. Por mais que o nível, a faixa etária seja a mesma, a aprendizagem para o professor, como ele deve agir metodologicamente, é diferente, porque cada criança tem seu nível, seu tempo de aprendizagem, cada turminha tem um cognitivo diferenciado, pois cada experiência é uma aprendizagem. Acho que ela é fundamental, essa ideia do saber experiencial. Primeiro porque, assim, quando eu comecei a carreira, eu era muito novo, eu comecei a dar aula com 19 anos, né? Então, assim, eu sempre trouxe para a sala de aula a minha experiência enquanto aluno, né? Então, assim, o que eu não curtia como aluno, quais eram minhas referências de professores, né, nessa época. Então, eu sempre trouxe isso para a sala de aula e tentei nunca esquecer isso, né? O meu lado aluno e a minha admiração pelos professores. E com o tempo e com a relação com os outros professores, com os outros colegas, a gente vai adquirindo, né, informações, experiências, vai vendo os professores trabalhando e a nossa própria experiência em sala de aula, a gente vai construindo esses saberes que vai aplicando. Então, é fundamental a gente ter esse saber experiencial para poder ir aplicando nas salas de aulas que a gente vai trabalhando, né? Acredito mais ou menos nisso. Uma experiência profissional que me fez realmente me sentir parte da profissão, me sentir realmente professor, eu estava lotado no laboratório de informática, como professor de informática, e fui chamado para tirar uma licença de uma professora em língua portuguesa. Isso foi o que chegou até a mim, que era uma licença de uma professora. E ao chegar na sala de aula, na experiência com os meninos, com os alunos, eles tinham um perfil assim muito, como é que eu posso dizer, muito eufóricos, né? Gostavam muito de conversar, eram um pouco impacientes, né? E a gente tinha que, de certa forma, ir utilizando das nossas experiências para tentar ver se a aprendizagem, a gente conseguia fazer com que a aprendizagem fluísse de uma forma satisfatória. Assim, de início eu comecei como bolsista, certo? E depois, na mesma turma que eu estava sendo bolsista auxiliar, a professora precisou de uma licença e eu assumi a turma. Aí, a partir do momento que eu assumi a turma como professora substituta, aí caiu no meu consciente, agora eu sou professora. Foi isso que fez com que eu percebesse que agora eu sou professora. A partir do momento que eu estava tendo a responsabilidade, o compromisso de transmitir conhecimento, de passar saberes e receber saberes, aí agora eu sou professora. Passado 2 semanas nessa sala, eu pensei em desistir. Eu disse, não vou ficar, vou voltar para o canto que eu estava. O canto que eu estava era mais cômodo. Mas aí acabei continuando. E aí fiquei muito satisfeito ao olhar para trás depois de uns 3 meses e perceber a evolução deles. Uma turma que, em termos de comportamento, me dava bastante trabalho e que após 3 meses a minha aula era outra, totalmente diferente, certo? Passou a ser a turma com o maior número de empréstimos na biblioteca, uma turma leitora, uma turma com práticas de leitura mesmo, que era aquilo que eu acreditava, aquilo que eu defendia, que eu consegui colocar em prática realmente com eles. Então foi algo bem satisfatório, que me fez sentir orgulho de ser professor. O que me marcou foi o seguinte, eu estava numa determinada escola e um aluno meu, só que não estava no horário do turno, um aluno meu perfurou uma colega com arma branca. Aí, assim, quando eu percebi e soube, na verdade eu não vi o acontecido, mas quando eu soube que era ele, eu fiquei meio que aterrorizado, porque foi no início, mas depois a gente vai tendo a aprendizagem, tudo na vida nós estamos aprendendo todos os dias, né? Estamos no processo de aprendizagem, estamos ensinando e aprendendo, é um processo contínuo. Acho que resolução de conflito é muito importante nesse processo, né? Que é uma coisa que muitas vezes não é muito discutida na faculdade, pelo menos na minha época não era, né? Então, assim, quando a gente consegue solucionar conflitos em sala de aula, eu acho que esse é o momento em que a prática do professor ela entra em cena, né? Porque, assim, ensinar conteúdos é importante, mas ensinar valores ou repassar
estruturas de comportamento ou resolver conflitos. Eu acho que esse é o momento que a gente diz assim, não, agora eu sou professor, eu consegui solucionar esse problema, esse conflito, consegui elevar a aprendizagem de um aluno, ou até mesmo fazer um aluno mudar, né, durante o ano, quando o aluno é mais desinteressado e ele consegue se interessar mais. Esses dias mesmo eu tive um depoimento de um aluno que me comoveu muito, um aluno de 8º ano que ele pensava de uma determinada forma, né, e com as aulas mesmo, e assim, nada direcionado, mas com as próprias aulas, com as próprias explicações, ele foi mudando a concepção de mundo dele, ele foi expandindo a mente dele, e hoje ele é uma pessoa que procura sempre explorar, pesquisar, saber o outro lado das coisas. Então, essa foi a experiência mais recente que eu tive, né, de fazer um aluno se abrir para um outro universo, para o universo que ele não estava acostumado. E isso um aluno de 8º ano, que é muito mais complicado, né? Porque hoje a gente percebe que os alunos não vivenciam essa coisa da pesquisa, de ir atrás, de vivenciar o contraditório, né, de ver o outro lado das questões. E para mim, principalmente na atual conjuntura, foi uma vitória muito grande, fazer esse aluno se interessar por esse contraditório. Sim, algo que eu priorizo muito é assim, o professor, primeiramente, ele tem que conhecer a cultura, o local que ele vai lecionar. Porque se eu não conhecer a cultura, como é que eu vou poder intervir na vida desses educandos? E assim, outra coisa é a questão do respeito. Ser recíproco, tanto o aluno para com o professor para com o aluno e também a comunidade como um todo, pais e profissionais dentro da escola. E assim, em todas as instituições que eu passei, existe esse vínculo de transmitir conhecimento, repassar saberes entre os professores, entre os funcionários de forma geral, até o vigia, um serviço geral. A gente troca saberes, experiência, é aprendizagem contínua. A minha experiência como professor, ela me auxilia na gestão, principalmente eu tentar fazer aquilo que eu sempre senti falta. Eu não tento reproduzir outras experiências, a não ser que sejam experiências positivas, mas principalmente eu tento fornecer ao meu professor aquilo que eu não tive. Muitas vezes um respeito maior, um acompanhamento mais próximo, dar um feedback ao professor com sugestões sobre o que é que ele poderia fazer para obter mais êxito no processo de ensino e aprendizagem, a partir da minha experiência e, claro, respeitando a experiência dele. Então, assim, não é pelo fato de estar na gestão que eu esqueço que eu sou professor. Não, faço questão de dizer que sou, lembrar que sou, para que isso possa realmente me ajudar, valorizando os meus professores, que eu acredito que o que a gente mais precisa numa equipe profissional é de valorização, para a gente fazer o nosso trabalho com entusiasmo. Então, eu pego muito dessa experiência minha que eu tive, esperando o que é que eu gostaria de ter para poder fornecer para os meus professores. Apesar da situação na qual nós nos encontramos na nossa sociedade, mas assim, eu acredito que a educação é que vai fazer a mudança. Vamos formar pessoas críticas, capazes de intervir, buscar seus direitos e também ter consciência dos seus deveres. E assim a gente faz com a educação. Desde a educação infantil, que é a nossa base, até uma faculdade, uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, seja nesse processo de ensino-aprendizagem. Estamos sempre construindo pessoas críticas para poder mudar a nossa realidade. A visão que eu tenho é sombria. Inclusive, assim, eu tenho muito debatido com os meninos, tanto antes do processo eleitoral e principalmente agora, com esse processo de perseguição aos professores, de criminalização dos professores, com essa volta do debate do Escola Sem Partido, né, da escola da mordaça. Eu prevejo ainda que as coisas vão piorar muito antes de melhorar, né? Principalmente nas áreas de humanas, nas áreas de história, filosofia, sociologia. Né? A gente já tem casos de professores sendo demitidos, assediados, perseguidos, denunciados, filmados, né? Então eu acho que a perspectiva da educação é piorar. Eu acho que o futuro da educação, ele é um futuro promissor. Só que a gente precisa fazer algumas reflexões com relação aos direcionamentos.
que a gente precisa dar para modificar esse panorama, modificar o futuro. Nós vivemos dias que são melhores se comparados aos anos anteriores, né? De muito acesso à informação, muita tecnologia, uma utilização maior de recursos, tá certo? E que eu vejo que talvez hoje a gente não esteja sabendo utilizar bem isso. Eu costumo muito citar um exemplo de educação, um exemplo que eu tive em sala de aula. Em 99, ao estudar uma célula, a minha professora desenhava com o giz no quadro. Hoje, em 2018, né, quase 20 anos depois, esse aluno vê a célula no livro didático e pode observar a célula no microscópio. Ele vai para o computador e ele tem acesso a programas que descrevem minuciosamente cada parte, função da célula. E às vezes eu tenho uma ligeira impressão que às vezes eu lá com o desenho no quadro eu aprendi um pouco mais do que as outras pessoas com essa quantidade de recursos. Eu não sei se é os recursos que não estão sendo bem utilizados ou se a gente está pecando, não sei onde é que a gente está pecando nesse processo aí. Mas acredito eu que a educação precisa se apropriar melhor desses recursos, dos recursos que estão aí no nosso dia a dia, que estão no nosso cotidiano, que fazem parte da nossa vida. E aí eu me refiro principalmente aos recursos tecnológicos, certo? Então a gente hoje pouco se utiliza disso para nossas aulas. E aí a gente utiliza um pouco daquilo que o Cortella fala, né, sobre as nossas escolas de um século, os professores de outro e os nossos alunos de outro século. Então, 3 esferas aí em tempos diferentes. Então, isso torna um pouco a aprendizagem conflituosa, impede que muitas vezes a gente consiga obter um maior êxito. Mas, sem sombra de dúvidas, é o local onde a gente pode mudar a situação de uma sociedade, a situação de um país. Eu sou experiência própria disso. Venho de família humilde e que através da educação, através do estudo, sendo professor, eu consegui alcançar basicamente tudo que eu sonhei. Então, é sendo professor mesmo que eu consegui fazer com que todos os meus sonhos pudessem se tornar realidade. Então, é uma profissão que eu sou apaixonado, acredito muito nela, acredito muito na educação, que a educação é que realmente transforma vidas, transforma as pessoas, pode trazer um mundo mais compreensivo, mais reflexivo, um mundo melhor da gente viver, conviver com as pessoas. Eu acho que é só através da educação que a gente consegue isso. E o nosso papel como professor, nesse sentido, se torna ainda mais importante, mais primordial. A gente não pode deixar de acreditar. A gente tem sempre que estar acreditando. Tempos difíceis, dificuldades, isso nunca vai deixar de existir. Mas a gente tem sempre que estar acreditando que as coisas sempre vão melhorar, sempre a gente pode dar a nossa contribuição, sempre a gente pode melhorar. Então, acredito que nos próximos anos a gente tenha uma perspectiva de uma maior valorização realmente da carreira docente. E quando eu falo de maior valorização, não é só valorização financeira, mas valorização mesmo de reconhecimento profissional, de aperfeiçoamentos, de formação, incentivo à formação dos professores, que eu acredito que é a partir das formações, dos nossos encontros, das vivências, que a gente pode se tornar professores cada vez melhores, tá certo? Estamos aqui para a educação na luta.
luta a favor do nosso direito e contra as injustiças.